Bom, gente, sejam todos, né, bem-vindos à nossa live aqui de hoje. Vocês sabem que é um assunto muito importante que a gente vai abordar, que eu já trouxe no canal aqui algumas vezes, inclusive já participei de eventos, né, a respeito da violência contra a mulher especificamente, mas hoje a nossa convidada vai trazer também aí um outro olhar, uma outra abordagem para o tema, né, que é a violência contra a mulher, mas com uma comunidade que sofre ainda, né, mais com esse problema, que são os neurodivergentes. É justamente pela falta de informação que ainda existe na sociedade, né? Ou melhor, que também a gente sabe que tem um acesso à informação, mas muitas pessoas, né, insistem em varrer para debaixo do tapete, não olhar muito problema, né? Ah, não é uma coisa muito legal de falar. E até, depois eu vou trazer esse dado aqui para vocês, mas li esses dias que é aceitável para 60%, 70%, agora não quero falar o número errado, tipo assim, mulher apanhar, tipo, a sociedade aceita a violência, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar ainda para mudar muita coisa. E a nossa convidada, a Sara Fé, né, vai aqui nesse bate-papo aí abordar o assunto com a gente. Ela tem um currículo invejável, né? Adoro. Quando eu vou pesquisar, assim, fico, meu Deus do céu. Provinda das áreas, né, da gestão pública e administração do Rio de Janeiro. Ela é alumni de programas como o Empretec da ONU, da ONU, o MIT Bootcamp, né, o MIT, e possui formações executivas no exterior também, como a University of Laverne, Hanepa, da Rússia, e na Bulgária. Apaixonada pelo potencial da tecnologia ao longo da carreira, a empreendedora fez parte de programas como Startup Rio e Shell Iniciativa Jovem, além de participar de concursos como semifinalista no MIT e no Harvard Hackathon, muito chique, né, gente? Hack Brasil, e foi vice-campeã do Startup Weekend Woman do Google, além de ter sido selecionada para representar o Rio de Janeiro e a agenda da transformação digital do Brasil no Silicon Valley, né, em Stanford. E, claro, só poderia ser uma pessoa tão inovadora e engajada, né, para abordar esse assunto com a seriedade e a consistência que ele merece. Ela fundou, né, a Stardust, que é uma organização dedicada a transformar vidas e criar impacto positivo na comunidade neurodivergente. A empresa se concentra em fornecer oportunidades de capacitação educacional e profissional, apoio e inclusão, fornecendo mentorias, orientações e oportunidades de desenvolvimento profissional para indivíduos neurodivergentes, incluindo aqueles com TDAH, autismo, dislexia e outros. E a Stardust tem a missão de ressaltar o potencial ilimitado desses indivíduos e ajudá-los a brilhar como as estrelas que são, né? Que a gente sabe que, às vezes, olha, vão muito melhor que a gente em várias áreas, né? E a sociedade ainda fica discriminando essa comunidade, infelizmente. Bom, seja muito bem-vinda, Sara. É uma honra sempre receber mulheres empoderadas, tão estudadas, né, e que trazem aí esses assuntos e tanta informação de qualidade para a gente. Caroline, obrigada pelo convite. Para mim é um extremo prazer falar do tema que permeia a comunidade neurodivergente, ainda mais um tema tão importante quanto esse, né, que a gente vai falar sobre como combater, na verdade, violência para esse público feminino, para esse público que também é deficiente, né? Ainda nem todas as neurodivergências são reconhecidas no Brasil como deficiências, mas estamos juntando para isso, tem bastante coisa em tramitação em termos de lei, mas a gente falar desses aspectos de como combater violência à mulher, e principalmente quando essa mulher é neurodivergente também, né, quando tem esses dois casos juntos, é muito importante. Então, obrigada pelo convite, espero contribuir aí para você e para todo o seu público que está assistindo. Imagina, eu sei que é muito importante, né, a gente dar esses pequenos passos também para ajudar a transformar aí a nossa realidade. E a primeira pergunta, eu queria saber, Sara, o que te motivou, né, a criação da empresa e qual é a missão fundamental dela? Bem, obrigada por essa pergunta, eu sou suspeitíssima para respondê-la.
Eu sou TDAH, que é uma sigla para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E apesar da sigla, o transtorno ele vai muito além da atenção e da hiperatividade, que pode ser física ou mental. No meu caso, é mais mental do que física. E eu descobri que sou TDAH há 4 anos, 4, 5 anos mais ou menos, foi ali no final da faculdade, praticamente. E, embora tenha sido um momento muito desafiador logo no início, essa jornada de descoberta, né, do que é o transtorno e esse quem eu sou, após ter descoberto, porque tudo fez muito mais sentido, trouxe comigo um propósito inabalável que começou muito com o compartilhamento de dicas para as pessoas de uma forma esporádica, e logo depois se consolidou como um propósito de tornar o mundo mais inclusivo e acolhedor para todas essas mentes neurodivergentes que são únicas e que estão aí pelo mundo, né? Em termos de população mundial, estima-se, né, a Organização Mundial da Saúde estima que 20% da população é neurodivergente, considerando pessoas já diagnosticadas e pessoas que ainda não sabem dessa condição, o que é mais comum do que se imagina. E só no Brasil, também a Organização Mundial de Saúde e dados de saúde brasileiros estimam que existem mais de 2 milhões de brasileiros neurodivergentes. E aí, entre TDAH, autismo, dislexia, altas habilidades, atualmente boa parte das pesquisas mapearam pelo menos 12 tipos de neurodivergências, né? Até no site da Stardust a gente coloca isso como mapa da galáxia neurodivergente. E logo depois desses Ai, gostei do 4 anos... galáxia. uma galáxia, porque cada transtorno desse a gente trata, né, na linguagem ali da Stardust como se fosse um mundo, porque é um mundo a ser descoberto de fato, principalmente pela pessoa quando ela recebe o diagnóstico. E aí, logo depois desses 4 anos de muito autoconhecimento, desenvolvimento de estratégia pessoal, compartilhamento dessas estratégias e adaptação, além de muito aprendizado, eu tomei coragem e dei vida à Stardust, principalmente esse ano, né? A ideia nasceu no ano passado, mas esse ano que ela tomou corpo de verdade, se tornou uma comunidade. Então, ela já nasceu com a missão de unir e dar apoio para a comunidade neurodivergente, em especial adultos, né, maiores de idade. Na nossa comunidade, a gente tem pelo menos 55% de neurodivergentes que se descobriram neurodivergentes há menos de 2 anos, né, receberam o diagnóstico há menos de 2 anos. E o nosso foco é abrir caminho para que essas pessoas descubram, né, como ativar ou ressaltar o seu brilho em várias áreas da vida. Então, ela é o resultado de um desejo ardente, de um desejo enorme de transformar vidas, de criar uma constelação de oportunidades e de conexões que iluminem aí o caminho e um futuro mais inclusivo. E a título de curiosidade, só para encerrar nessa pergunta, Stardust é uma palavra em inglês que Eu em já ia português comentar isso, pode falar. é uma palavra em inglês que significa poeira das estrelas, né? E vem muito de uma frase de um astrônomo, um pesquisador muito conhecido, que é o Carl Sagan, que ele fala que todos nós somos feitos de poeira ou matéria estelar, né? Então isso tem um significado muito muito grande, que no fundo todos nós somos compostos da mesma matéria, claro, de uma forma muito individualizada. Então isso deu a inspiração para o nome Stardust, e também porque quando você fala de algumas neurodivergências, como o TDAH e como o autismo, existe um fenômeno chamado de hiperfoco, né, que é o nosso assunto de paixão, e aí ele pode ser um assunto de paixão temporariamente, No ou detalhe do detalhe do detalhe. o detalhe do detalhe do detalhe, e o meu hiperfoco é em astronomia. Então, a Stardust traz muito essa linguagem de astronomia para também comunicar a parte de neurodivergência. Faz sentido porque que essa moça, né, esteve aí no MIT, em Stanford, né, só coisas assim que a gente fica pensando, gente, se eu estudar uma vida, não sei se eu passo.
Bom, brincadeira essa parte, né? Eu já vou te pegar aqui no pulo antes da segunda pergunta, porque a gente sabe que também o diagnóstico, né, não é fácil, Sara. E tu tens algum dado, alguma coisa de tipo na saúde pública no Brasil, como é que é essa questão, né? Porque eu sei que às vezes demora até a pessoa descobrir também o que ela tem de fato. Sim. Na saúde pública, por exemplo, as neurodivergências no Brasil, mais recentemente agora que eu posso dizer que elas estão sendo mais estudadas, né? Que isso tem tido mais atenção, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Que é de onde, inclusive, a Stardust extrai muito material para passar conhecimento, né? Porque lá isso é muito mais pesquisado há mais tempo em comparação ao Brasil. Falando de saúde pública, eu confesso que eu tenho que imergir mais nos dados do DataSUS, mas os centros que oferecem serviço nesse sentido se chamam CAPs, né? E eles fornecem informação e apoio nos quesitos que estão mais atrelados à psiquiatria, por exemplo. Psicologia e psiquiatria, mas especialmente a parte psiquiátrica, porque a gente sabe que ainda há as ferramentas de saúde mental, elas ainda não são tão acessíveis quanto a gente que trabalha ou que está dentro dessa agenda, né, gostaria, né? Não é todo mundo, por exemplo, que ainda consegue tão facilmente ter um acompanhamento terapêutico, né, até ter o acompanhamento, por exemplo, de uma pessoa psicóloga, de uma pessoa fonoaudióloga, que em casos como na dislexia é muito importante, uma pessoa psiquiatra. Então, de fato, a gente que trabalha ou que está dentro dessa agenda de neurodivergências e saúde mental, repete muito isso, que a saúde mental tem que ser mais acessível. Então, se você até depois dessa conversa aqui, ou de ver conteúdos da Stardust, achar, será que eu sou neurodivergente? O primeiro encaminhamento, né, a primeira dica é procurar ajuda profissional, ajuda de uma pessoa psicóloga, ajuda de uma pessoa psiquiatra, para que isso seja identificado. Existem ferramentas dentro da psicologia e da psiquiatria que ajudam a identificar e diagnosticar diferentes neurodivergências, né? Uhum, muito obrigada pelas informações. E antes da gente seguir aqui para a próxima pergunta, até quero comentar um negócio antes que eu esqueça, assim, porque é aí que a gente vê a importância, assim, né, de trazer esses temas. Que a gente sabe que já é um tabu falar de saúde mental e tudo mais, e que na pandemia ganhou um pouco mais de força, né, por esse movimento das empresas, de trabalhar home office, e de pensar em saúde e tal. E ontem, ou antes de ontem, essa semana, eu estava conversando com uma colega de curso, que ela foi demitida de uma startup, de uma tech, vamos dizer, há pouco tempo aí nesses layoffs, faz o quê? Umas 2 semanas, é bem recente. E ela disse, claro, ela já estava fora da empresa, e alguém, né, de lá informou ela que, tipo, o novo gestor, acho que até alguém de fora, falou assim, acabou com essa conversinha de saúde mental e bem-estar. Quem não estiver produzindo e fazendo e acontecendo, não quero mais saber de qualidade de vida e não sei o quê. Eu pensei, gente, tipo, sabe, olha o nível de, né, um gestor de uma multinacional, tipo, de uma super empresa. Então, é inacreditável que essas narrativas, né, ainda aconteçam, que a gente ainda pensou, não, agora realmente a coisa vai começar a mudar, né, vão olhar, mas a gente sabe que também tem muito marketing e pouca eficiência, né, mas vamos lá para o nosso bate-papo, ver se a gente consegue mudar, então. E Exato. quais são as principais iniciativas que vocês oferecem, né? Como que a Stardust se concentra em capacitar e apoiar essa comunidade? Até trazendo um parênteses aqui para o que você até acabou de relatar, a Stardust também, eu vou acabar citando isso um pouquinho mais para o final, mas a Stardust também trabalha com organizações, né, trazendo workshops, consultoria e capacitação de como tornar ambientes mais inclusivos e acessíveis para pessoas neurodivergentes, mas também trazendo essa pauta da importância da saúde mental. Porque, na verdade, lideranças e colaboradores quando cuidam, né, da sua própria saúde física e mental, quando tem ferramentas para isso, principalmente quando
a própria organização incentiva isso, além de uma produtividade que ela é comprovada por N pesquisas, até de muitas outras consultorias, por exemplo, como a Deloitte, que é uma das que eu mais vejo produzindo conteúdo nesse sentido, também há um índice maior provável de felicidade, de a pessoa encontrar propósito naquele trabalho que ela está fazendo, e se ela não encontrar, ela ter liberdade suficiente ou de trocar de área de trabalho, ou às vezes de entender que a organização, né, não tem ali aquele fit com ela. Mas a Stardust trabalha também muito com pessoas gestoras para conscientizar sobre essa importância da saúde mental, né, sobre esse desenvolvimento também, e de como tornar ambientes inclusivos, não só para pessoas neurodivergentes, mas quando você atua nessa inclusão e acessibilidade para pessoas neurodivergentes, você acaba impactando de forma positiva todo mundo. E aí, voltando para a sua pergunta, a gente fala muito sobre apoiar na capacitação, né, tanto em treinamentos quanto na parte educacional e profissional para neurodivergente, e a Stardust acredita que essas pessoas já têm talentos incríveis e que muitas vezes só precisam de uma comunidade para dar força, para dizer, olha, vai, você consegue, sabe? Você já tem o talento, só você colocar em prática, falando ali de habilidades sociais, por exemplo, ou de até habilidades técnicas, mas também a Stardust tem ferramentas e cursos livres, né, para caso, se essa pessoa neurodivergente queira aprimorar um aspecto que ela acha que tem que ser aprimorado, ela consegue encontrar um curso livre, e essa é uma das formas da gente cumprir a nossa missão. Por exemplo, atualmente no site da Stardust há 3 cursos abertos, com lista de espera, né? E um deles, por exemplo, é a Órbita Financeira, que é um curso de finanças pessoais focados ali em estratégias para pessoas TDAH, e que pode ser feito por todo mundo, mas o foco principal são pessoas TDAH. Por quê? Porque tem uma probabilidade de esquecer de pagar conta, precisam de estratégias adaptadas para começar ou continuar investindo, para, enfim, gerir de fato as suas finanças pessoais. Então, é um curso que ele foi criado por pessoas neurodivergentes, também para pessoas neurodivergentes, e isso faz uma diferença enorme, porque, de fato, a gente precisa ali de estratégias e adaptações para o nosso dia a dia, respeitando a singularidade da nossa natureza. Além disso, a gente oferece conteúdo gratuito, comunidade gratuita, cursos livres, como eu já tinha falado, e oportunidades de bolsa de estudo e vagas de emprego que vêm através de parceiros para pessoas neurodivergentes, e que tem esse foco, né, de fato, de não só oferecer oportunidade, mas uma vez a oportunidade alcançada, essa pessoa conseguir performar bem. E aí, como eu falei, a gente ajuda também organizações e empresas a se tornarem ambientes mais inclusivos, mais acessíveis para pessoas neurodivergentes, desde a seleção até a promoção para cargos de liderança, por exemplo, porque a gente entende que não adianta somente a admissão de pessoas neurodivergentes, essas pessoas também, que muitas vezes já trabalham em N empresas, elas podem e devem ser promovidas também para cargos de liderança, porque a diversidade na liderança também é o que vai trazer diversidade para a empresa como um todo, competitividade e aumento na inovação. Nos resultados, né? Imagina, tipo, eu contratei para cumprir ali uma cota e a pessoa vai ficar o quê? 20 anos, 30 na mesma cadeira, na mesma função? Não tem como. Exato. Ela tem que ter os mesmos direitos lá dentro também de crescimento. Bom, a inclusão é um dos pilares fundamentais da missão da Stardust. E como vocês trabalham para quebrar nessas barreiras e os estigmas relacionados à neurodiversidade, né? Que nem a gente falou, ainda tem muito disso de não vamos tocar aqui nesse assunto, ou né, fala ali uma outra palavra para, né, o nome ficar mais bonito, e a gente sabe que no dia a dia tem muita coisa assim, né? Exato. Obrigada pela pergunta, excelente também, e até complementando isso que você disse, é importante a gente mesmo
diagnosticado, em processo de diagnóstico, reconhecer a neurodivergência dentro do campo das deficiências ocultas. Muita gente evita falar, né, a palavra deficiência, mas essa evitação acaba retirando da gente direitos muito fundamentais, né, e acaba invisibilizando pessoas neurodivergentes justamente para tentar, né, usar outras palavras, colocar pessoas como pessoas especiais, ou todo tipo de eufemismo, né, para não dizer a palavra, por exemplo, deficiente, porque a comunidade em si, ela se reconhece, né, as pessoas diagnosticadas se reconhecem, em média, como pessoas com deficiência, e isso traz para a gente além da identificação, né, também muitos direitos atrelados a isso, e várias estratégias também que a gente, se reconhecendo assim, pode seguir também. A Stardust, ela divide o seu trabalho em 5 pilares principais, né. Eu gosto muito dessa coisa de números, e como boa TDAH, a minha memória não é lá essas coisas. Claro que cada um experiencia, de uma forma diferente, por exemplo, né, cada TDAH é único, e eu posso dizer que a minha memória, eu sempre tenho ali o auxílio de algumas outras estratégias, como anotar tudo que eu posso, numerar, né, as coisas para facilitar essa memorização. Então vocês vão ver que eu vou citar muito número na hora de fazer tópico aqui. Então são 5 pilares principais. Tem a conscientização, né, a gente promove a conscientização sobre a neurodiversidade por meio de campanhas educativas, eventos, lives também, como essas, artigos, publicações, material para download, para que as pessoas entendam e respeitem as diferenças, a diversidade cognitiva, né, que a gente fala, criando um ambiente aí de empatia e mais aceitação também. Além disso, a gente oferece capacitação, né? Então a gente oferece cursos livres, treinamentos, alguns workshops mais curtos, né? De 1 hora, 2 horas, tanto para pessoas físicas quanto para empresas e instituições, visando capacitar líderes, né? Pessoas gestoras, equipes a serem mais inclusivas e acessíveis. Como terceiro pilar, a gente tem o acesso a oportunidades, então a gente conecta neurodivergentes a oportunidades de trabalho, estudo, desenvolvimento profissional, principalmente na área de ciência, tecnologia e arte, que é o foco da Stardust. No quarto pilar, a gente tem o suporte e a rede de apoio, e eu confesso que é um dos meus xodós também, tem a comunidade, né, que é gratuita, ela é super acolhedora, super solidária, onde pessoas neurodivergentes podem trocar apoio, experiências e construir uma rede de suporte mútuo. A comunidade também é aberta para pessoas que não são neurodivergentes e querem aprender mais sobre, mas o foco dela são pessoas neurodivergentes e, assim, é muito interessante ver as conversas que tem ali. No início da semana, por exemplo, a gente estava falando sobre os nossos bichinhos de estimação, né? E teve compartilhamento de foto, foi muito legal, e o pessoal estava até compartilhando as experiências de como se sente cuidando, né, de um bichinho de estimação. E aí, por último pilar, a gente tem a sensibilização empresarial. A gente trabalha em parceria com organizações, empresas, para promover práticas de inclusão e acessibilidade nos ambientes de trabalho, sempre valorizando quesitos como diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Nossa, é muito trabalho, né, muito legal, e até não sei se tu já conhece o Mulheres do Comando, né, que trabalha também esse pilar da equidade e da diversidade, então qualquer coisa conecta lá com a Jéssica que vocês vão conseguir trocar muita coisa, né, também é uma startup, então ela com certeza vai ter muito conhecimento aí para agregar no teu projeto. Jéssica, em breve vai ter inbox aí da Sara, viu? Jéssica Paraguaçu, a nossa presidente da Mulheres no Comando. Sara, e as mulheres neurodivergentes, né? São mais violentadas que as outras? Também tens dados quanto a isso, já que tu falou que tu tens os números ali, não sei se nesse caso
pode comentar alguma coisa, mas eu acho que já é meio lógico a gente imaginar que sim, né, porque a mulher já não consegue se defender, né, vamos dizer, com todas as faculdades, imagina ainda se ela está numa condição, né, de dependência, né, de saúde, alguma coisa assim, na mão de uma pessoa que está violentando ela. Ainda dos dados que eu conheço, das bases públicas que eu conheço sobre, com dados, né, sobre violência da mulher, ainda não há um recorte, que é por isso que esse tema que a gente está conversando hoje é ainda mais importante, né, ainda não há um recorte necessariamente contemplando as neurodivergências, né, mas apesar de ainda não ter esse recorte estatístico, é um fato e até pelo que a gente, ouve, né, da comunidade e de outros eventos que a gente propõe, que as mulheres neurodivergentes, elas têm uma tendência a enfrentar desafios únicos que podem aumentar a vulnerabilidade, principalmente a violência psicológica. Obviamente não dá para generalizar, como eu falei, a neurodivergência, ela abrange um espectro amplo, de condições e experiências individuais, então cada um acaba vivendo a sua neurodivergência de uma forma diferente por conta dos seus contextos, tanto do passado quanto contextos atuais, mas com base em algumas pesquisas existentes, existem algumas características que podem trazer mais vulnerabilidade aí para a comunidade de mulheres neurodivergentes. Delas eu posso citar dificuldades de comunicação e compreensão social. Por exemplo, no autismo, você tem níveis de suporte, né, que vai de 1 a 3 atualmente, é considerado de 1 a 3, sendo que o 3, por exemplo, pode ter um comprometimento até mesmo do desenvolvimento da fala. Isso não é generalizado, mas observa-se com mais frequência. Então, de fato, você já tem algo que pode acentuar uma vulnerabilidade, fora a compreensão social, tem toda uma estigmatização e discriminação também, que acaba ainda acontecendo com pessoas tanto neurodivergentes quanto mulheres, infelizmente, e há também o acesso limitado a recursos e apoio. Então eu acho que vai ser muito importante a gente continuar conversando aqui sobre quais os caminhos as pessoas, têm, né, tanto da rede de apoio quanto as próprias mulheres em si têm para denunciar. Mas ainda assim aqui é importante ressaltar que mesmo que mulheres neurodivergentes elas possam, por algum conjunto de características, ser mais vulneráveis à violência psicológica, por exemplo, como eu falei, isso não significa que a violência seja inevitável, que seja indenunciável ou que de alguma forma seja culpa da vítima. Esse tipo de violência é muito bom frisar, nunca é culpa da vítima e sempre que possível, a gente sabe que no Brasil existem diversos contextos, diferentes contextos, mas é importante procurar ajuda. Então, por isso que debates como esse são tão importantes, porque é crucial que a gente trabalhe para aumentar a consciência pública sobre essa questão, né, sobre mulheres, sobre a existência, né, de mulheres neurodivergentes e sobre uma potencial vulnerabilidade, para melhorar serviços de denúncia, não só por voz, mas pode ser por texto, e condições adaptadas, mas também para a gente trabalhar para desmantelar preconceitos e estigmas sociais que contribuem para a violência da mulher e, nesse caso, da mulher neurodivergente. Aham. E pessoas, né, neurodivergentes, como aquelas com autismo ou transtorno de ansiedade, elas podem ser mais sensíveis às emoções e ao ambiente ao redor, né, a gente sabe. Isso significa que o abuso emocional ou psicológico, também em uma amizade, uma relação familiar, de trabalho ou amorosa, pode ter, né, um impacto mais profundo, como comentasse, no bem-estar emocional, causando ansiedade, depressão e estresse, né, para essa pessoa. Falta muita informação ainda e, como a gente, né, falou, são assuntos que às vezes a sociedade, né, não quer abordar ali.
claro, já falasse um pouquinho, não sei se tens alguma coisa a complementar quanto ao papel, né, de vocês nessa transformação, de realmente, né, chamar a atenção para, olha aqui, tipo, essa pessoa não vai conseguir, né, sozinha, ficar bem, não ter uma condição boa de saúde, mas ela merece, tem todos os direitos, né, de qualquer indivíduo, né, de ser tão bem-sucedida quanto. É, exato. No quesito das neurodivergências, é bom a gente ressaltar que, claro, tem, que nem eu dei exemplo no autismo, existem níveis de suporte, isso pode ser diferente no TDAH, na dislexia. Por mais que haja uma forma diferente, seja de pensar, de agir ou de sentir, é importante a gente ressaltar, enfim, a independência também e a qualidade, dessas pessoas, né. Óbvio que a gente, enquanto neurodivergente, tem questões muito únicas, muito particulares, e é por isso que também esse cuidado com a saúde mental é muito importante para a nossa população, mas também para todo mundo. E aí a Stardust vem, ajudar a comunidade oferecendo recursos, informações, cursos que ajudem a fortalecer a saúde mental e a resiliência emocional das pessoas, né, que são membros ali da comunidade. Então, a gente atua para através até da própria comunidade, a criar um ambiente seguro e acolhedor para que essas pessoas possam se expressar, encontrar apoio mútuo e aprender a cuidar de si mesmas, mas também a identificar esses sinais, né. A gente está falando aqui de violência, por exemplo, psicológica, a gente soltou há pouco tempo atrás, 1 mês, 2 meses atrás, conteúdo sobre como identificar relacionamentos abusivos, né. Então é muito bom, as pessoas verificarem esse tipo de conteúdo e compartilharem conteúdos verificados nesse sentido para oferecer apoio mesmo, porque a gente só consegue denunciar de verdade uma vez que a gente identifica que aquilo, olha, isso é abuso, isso é violência. E para a comunidade neurodivergente é muito bom a gente trazer esse assunto de novo, porque a gente tem algumas questões emocionais, né, que podem mascarar isso num primeiro momento, não considerar um relacionamento abusivo como abusivo. Sim, né, tem gente que não sabe nem, identificar, né, "Ah, isso é uma violência", não, porque às vezes já cresceu num meio violento, ou que falar qualquer coisa tá tudo bem, né, não sabe que tem até a violência verbal, e por aí vai. Bom, e pessoas neurodivergentes podem ter uma maior vulnerabilidade à manipulação emocional também, né, que é outra questão importante, devido às características individuais, como a dificuldade em interpretar as motivações das outras pessoas, né, ou tendências a levar as palavras ao pé da letra. Isso pode torná-las alvos mais fáceis para pessoas abusivas, que tendem, né, a exercer o controle e poder, como cuidadores e responsáveis que deveriam, né, agir para proteger essas pessoas. E o pior, muitas vezes os abusadores, como a gente falou, são pessoas próximas e que deveria proteger e acabam até agredindo, né, verbal ou fisicamente, essa pessoa. Existe como buscar auxílio, Sara, nesse caso, com algum órgão competente? Também ligar, não sei se existe algum atendimento diferenciado só para neurodivergentes, como falasse ali no, né, no sistema público de saúde, mas aconteceu uma emergência, o telefone é da polícia, como que procede? Obrigada pela pergunta. Eu acho que, assim, se você tiver com papel e caneta perto de você agora, esse é o momento também de começar a anotar essas informações aqui, são, bem importantes. Primeiro, ressaltar que, como foi dito, né, cada pessoa neurodivergente, ela experiencia a sua condição de uma forma singular, principalmente quando a gente fala de mulheres também, porque existe também um impacto hormonal a depender das neurodivergências. Por exemplo, nos Estados Unidos, igual eu citei, estão pesquisando mais atualmente o impacto do nosso ciclo hormonal, em transtornos como o TDAH, né. Existe uma síndrome que estão chamando de PHS, que é como, em tradução livre, é como se fosse uma síndrome pré-menstrual para quem
é TDAH, né, uma mulher TDAH ali, é uma pessoa que tem útero e é TDAH, que esse impacto hormonal acaba piorando os sintomas do TDAH Nossa. muito perto ali dessa época menstrual, né. Então ainda tem esse quesito quando a gente fala de mulheres, neurodivergentes para a gente prestar atenção também. Então, dependendo do contexto, cada pessoa vai ter um tipo de experiência, mas considerando o foco aqui da nossa conversa mais, informativa, existem 2 formas, né, duas segmentações aonde as mulheres neurodivergentes podem encontrar apoio, no caso de violência. Primeiro, a gente tem, quando a gente fala de legislação, entra em vigor ali a Lei Maria da Penha, que é mais conhecida, pelas pessoas, a Lei 11.340/2006, que foi um marco aí, um grande marco no combate à violência doméstica e familiar contra mulheres, né, pessoas ali que se identificam como mulheres. E aí, voltando até para o início da sua pergunta, ainda não existe, ou pelo menos até a data de hoje não é do meu conhecimento, e olha que eu já pesquisei bastante, não existe necessariamente um canal de denúncia focado em pessoas neurodivergentes em si, né, falando de neurodivergência, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas voltando, existe a Lei Maria da Penha, né, que ela estabelece medidas de proteção às vítimas de mulheres, as mulheres vítimas de violência. Existe a definição de formas de prevenção, definição e punição dos agressores de uma forma geral. Então, se você é mulher e você eh, está num momento de, né, sofrer violência ou desconfia que está sofrendo violência, porque também existe, né, a violência financeira, a violência psicológica, não necessariamente essas violências são somente físicas. Primeiro número que você pode ligar é o 180, que é um serviço de utilidade pública, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e oferece orientação e acolhimento para mulheres em situação de violência. É bom lembrar que a ligação é gratuita e silenciosa. Ela pode ser feita tanto pela mulher que está sofrendo violência, quanto pela sua rede de apoio, né, que está observando ali aquela violência e quer denunciar. Existem também as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que em vários lugares, né, são chamadas de DEAN, nessa sigla, e são unidades policiais que são especializadas no atendimento a mulheres vítimas de violência. Caso você não lembre do número 180, você pode ligar também para o 190, que é um número de emergência da Polícia Militar, que também pode ser acionado em casos de violência. Outras formas também de denúncia e de encontrar informações de apoio vêm pelo aplicativo do Direitos Humanos Brasil, vocês conseguem achar nas lojas de aplicativos de celular, e também através do Ministério Público e da Defensoria Pública. E aí, quando a gente está falando de mulheres neurodivergentes, principalmente aqui focando em mulheres autistas, que no Brasil o autismo ele é reconhecido como uma deficiência por lei, também recai sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a 13.146/2015, que também é conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ela prevê diversos direitos e garantias para pessoas com deficiência, incluindo o direito à proteção contra qualquer forma de violência, abuso ou exploração. Então é muito bom estar atenta a essas duas legislações e só relembrando o número aqui, em caso de violência, se você estiver sofrendo violência enquanto mulher ou se você conhece uma mulher que está sofrendo violência, diz que 180.
Bom, Sara, desculpa, só coloquei aqui a câmera para parar só para conectar o computador, tá? Desculpa aí no meio da tua fala, senão ele ia apagar aqui, ia interromper a nossa entrevista. Bom, e quais são os maiores desafios, né, que vocês enfrentam ao promover um futuro mais inclusivo e diversificado para a comunidade neurodivergente? Eu te diria, eu cheguei a citar logo no início da minha fala até, que uma das dificuldades é a quantidade de informações em português, informações especializadas, verídicas e confiáveis em português. Hoje em dia a gente tem mais informações através até de outras startups e companhias, principalmente que atuam na parte de saúde mental, mas isso ainda eu vejo que é um problema. Eu consumo muito conteúdo de fora, né, conteúdo em inglês, e eu vejo que tem uma abrangência muito maior do que ainda tem no Brasil, até mesmo em termos de lives, de podcast, de conteúdo escrito que esteja em linguagem simples, para que as pessoas possam acessar e entender. Parte desses conteúdos em português ainda são muito direcionados para profissionais da área, né, para pessoas psicólogas, para pessoas psiquiatras. Então, ainda existem muitos termos técnicos que dificultam que esse tipo de informação seja acessada pela maior parte da população. E logo depois eu te diria que o segundo desafio é trazer, né, essa conscientização e desmistificação sobre neurodivergência, rompendo aí com essa exclusão social, trazendo combate ao capacitismo e trazendo também uma rede de apoio coesa e acessível. Há muito ainda estigma, e mesmo estigmas que as pessoas consideram que seriam positivas, mas na verdade trazem muitos problemas para a gente. Dois exemplos principais. Dentro das neurodivergências, existe o autismo, né, o transtorno de espectro autista, o TEA, e as altas habilidades de superdotação. Então, quando você recebe muitas vezes o diagnóstico de autismo ou de superdotação altas habilidades, algumas pessoas se remetem muito erroneamente a parte de entretenimento, né? Às vezes, quando você fala, sou autista, alguém fala, igual o Sheldon Cooper, então você consegue resolver problemas matemáticos de cabeça, e uma coisa fantasiosa. Pode ser que aquela pessoa autista em particular possa, porque é o hiperfoco dela, é o gosto dela, mas isso não é algo generalizado para toda a comunidade autista, né? Cada um tem os seus talentos, mas não é como é o retratado na mídia, que acaba sendo muito fantasioso e traz correlações para as pessoas que podem ser muito enganosas. A mesma coisa da superdotação. Quando você recebe o diagnóstico de superdotação, essas pessoas, né, que fazem parte da comunidade acabam se sentindo extremamente mais cobradas e mais pressionadas, acabam tendo mais problemas com ansiedade e depressão, porque a sociedade as cobra como se elas fossem perfeitas, incapazes de errar, incapazes Pulou, né? de cometer Tipo, um erro só bobo, vai. assim. É. E a superdotação ela é muito focada também numa área, né? Não necessariamente porque você é uma pessoa superdotada, você vai ser boa em todas as áreas, isso é um mito também, e a própria educação, o sistema educacional no Brasil ainda não está adaptado para acolher de verdade essas pessoas com superdotação. Então, eu te diria que são esses os desafios principais. Bom, tu acaba fazendo uma curadoria, né? Vamos dizer, desse conteúdo aí, porque realmente não deve ser fácil encontrar, né, boas informações para compartilhar, né? Já não é de qualquer assunto, imagina, né, algo tão específico. E vocês, né, não sei se podes compartilhar aqui hoje alguma história de sucesso de algum indivíduo neurodivergente que foi apoiado, né, pela Stardust e alcançou assim o pleno potencial, ou chegou com, né, uma determinada demanda e vocês conseguiram transformar essa vida, afinal, né? Essa é a missão, transformar vidas. Sim, eu vou fazer uma anonimização aqui, até para não trazer como, Claro.
como eu não peguei ainda a autorização de pessoas específicas para trazer um caso, eu vou falar de um grupo que também é um outro assunto que talvez seja assunto para outra live, mas Uhum. que é um assunto pouquíssimo falado, que é a maternidade neurodivergente. Então, dentro da nossa comunidade, a gente tem diferentes mães que relatam ali, né, que ou descobriram a sua neurodivergência depois de serem mães, ou muito perto desse período de maternidade, né, e que isso trouxe vários outros desafios. E aqui, para poder citar um desses exemplos, a gente tem alguns casos de sucesso, que é ajudar famílias e redes de apoio de mães que são TDAHs. Porque essas mães TDAHs, por exemplo, elas podem apresentar algumas dificuldades no planejamento, por exemplo, do pré-natal, dificuldade para lembrar de certas consultas, se isso não for ali muito bem marcado e sinalizado para ela. Podem haver algumas dificuldades de traçar a rotina ali da criança, né, de ajudar na rotina da criança, justamente por conta de algumas das características do seu TDAH. Então, a gente ajuda diretamente mães com mais informações nas suas diferentes etapas da maternidade. E, como eu disse, é um assunto que a gente ainda está desenvolvendo. Foi uma espécie de, não vou dizer surpresa, né? Mas foi um assunto novo até para a gente. No início, a comunidade era formada por pessoas de ali até seus 30 anos que ainda não tinham passado pela experiência de maternidade, e conforme a comunidade foi crescendo, a diversidade etária também se apresentou, e esse assunto foi muito abordado, porque teve uma troca de experiências ali muito natural, e a partir daí a gente começou a produzir, ainda está produzindo, inclusive, conteúdos, lives mais focados para esse recorte da comunidade aí de mães neurodivergentes. Ah, que bacana. Eu tenho certeza, tem uma amiga que é uma mãe, uma super mãe neurodivergente, que vai ficar feliz de ouvir isso depois. E estabelecer e manter limites pessoais saudáveis, né? Saudáveis pode ser mais desafiador para pessoas neurodivergentes. Elas podem ter dificuldade em expressar as próprias necessidades, estabelecer limites claros ou se afastar desses relacionamentos tóxicos, né? Como a gente comentou. Que impacto vocês esperam ver no futuro também como resultado do trabalho da Stardust nessa comunidade, né, neurodivergente, empoderando eles para também conseguirem se libertar dessas situações ou até, né, transformando o ambiente? É, com os nossos conteúdos, com os eventos, enfim, com tudo que a Stardust se propõe a promover, a gente espera poder ajudar na capacitação e fortalecimento dessa comunidade neurodivergente, auxiliando essas pessoas a desenvolver habilidades de autodefesa emocional e autoconhecimento também, porque aqui o autoconhecimento é um grande poder para todo mundo, até recomendo muito que as pessoas invistam tempo em. Opa, deu uma travadinha aqui, Sara. Será que é a Que tua deu um... internet? Opa, para mim travou um pouco, para ti ficou tudo ok? Ah, tá. Eu vou repetir essa parte, Tá, porque acho que deu uma pipocadinha aqui. tá bom. Então, recomeçando e respondendo essa pergunta, a gente se propõe, né, a ajudar na capacitação e fortalecimento da comunidade neurodivergente, auxiliando essa comunidade a desenvolver habilidades de autodefesa emocional e autoconhecimento. A gente sempre recomenda que as pessoas invistam tempo também em autoconhecimento. Autoconhecimento é poder, né? E poder estabelecer limites saudáveis das suas vidas. Então, reconhecer situações de abuso ou que possam levar a abuso, e também oferecer materiais de suporte, recursos de conscientização, que nem a gente falou né, mais anteriormente, como a gente pode denunciar, por exemplo, quesitos de situações de violência. Então, a gente compartilha esse tipo de conteúdo e promove também um ambiente ali na comunidade inclusivo e acolhedora, onde as pessoas se sintam
livres, né, para expressar as suas necessidades e desejos de uma forma assertiva, de uma forma compreensível e que faça sentido para elas, fazendo então com que elas se afastem de relacionamentos tóxicos e busquem relacionamentos saudáveis, relacionamentos que contribuam para essas pessoas, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento amoroso mesmo, ou nos Aham, relacionamentos de amizade, né? com certeza, é importante também. E quais são os objetivos, né, a longo prazo aí da organização? Que, claro, tem muito trabalho pela frente. Muito, muito, mas é um trabalho muito bom, porque a gente vê um impacto quase que imediato, assim, principalmente falando da comunidade ou das consultorias ou, né, do consumo desse material. Então, por mais que seja muito trabalho, é muito prazeroso. E eu voltando com os números, né, eu diria que são 3 objetivos principais, que é se tornar, uma referência, tanto nacional quanto ali ao longo dos anos internacional também, Ah, no com suporte certeza. no suporte à comunidade neurodivergente, oferecendo uma ampla gama de recursos e oportunidades, além de ferramentas para que essas pessoas possam prosperar em diversas áreas da vida e alcançar o que elas consideram como sucesso. Uhum, Num segundo momento, é estabelecer parcerias estratégicas com influenciadores, organizações governamentais, empresas e instituições de ensino para promover a pauta de inclusão de neurodivergentes no mercado de trabalho, na educação, no ambiente educacional e facilitar essa garantia de oportunidades equitativas e acessíveis para esse público. E, em último lugar, mas não menos importante, né, que é aquela frase bem clichê, é ampliar a presença da Stardust em diferentes países, formando uma rede internacional de apoio e colaboração para essa comunidade, proporcionando maior alcance, impacto e até um intercâmbio de experiências mesmo. uhum. Hashtag achei chique. Pode, Hashtag chique. pode contar com o nosso apoio aí nessa missão. E como as pessoas, né, podem apoiar a Stardust, a sua missão, e existe oportunidade de voluntariado ou doações, né? De repente, vocês têm alguma ação específica, eu quero fazer uma doação, como que o pessoal pode contribuir? Eu te diria de coração transparente aqui que, nesse momento, a maior forma de apoio, não só para a Stardust, como também para a comunidade neurodivergente, consumir e compartilhar informações de qualidade, verificadas e verídicas sobre neurodivergências, como eu citei aqui, né, superdotação, TDAH, o autismo, existe borderline, a bipolaridade, enfim, vocês podem consultar algumas dessas neurodivergências no nosso site. Mas é bom a gente ressaltar que a Stardust tem um compromisso de fornecer essas informações, então consumam, deem feedback, né, deem retorno, né, compartilhem também para que mais pessoas possam alcançar informações confiáveis nesse sentido. Então, desde já, eu queria convidar todos vocês que estão assistindo para acompanhar a Stardust no Instagram, no LinkedIn e no site. Se chama Stardust Zone, né, que é ZON no final. Então, a gente promove esse espaço também de informação, mas complementando, assim, oportunidades de voluntariado e de participações em eventos e lives. Basta só se cadastrar através do nosso link de comunidade, eu vou soletrar aqui para vocês, é o bit.ly/Stardust-cadastro, ou seja, bit.ly/Stardust, que é STARDUST, tracinho cadastro, que é CADASTRO. Então, o link também ele pode ser encontrado no nosso site, que é o Stardust Zone, que é o STARDUS.ZONE. Então, eu convido vocês e espero que essa comunidade cresça mais ainda para o bem de todo mundo. Ah, com certeza. Depois a gente compartilha aí todos os links. E antes que eu me esqueça também, deixa eu falar aqui para ti, outra pessoa que pode se conectar, que eu não sei se tu conhece, é a Antonella do Human Skills, que ela tem também um movimento que é justamente trazer as soft skills para a empresa.
né? Então, se tratando aí de diversidade e inclusão, com certeza essa comunidade vai agregar e ela, nossa, vai super cooperar com o teu projeto, tenho certeza que ela vai ficar feliz também. Ah, isso é ótimo. Para a gente, parcerias nesse sentido é muito precioso, né? É algo que potencializa ali tanto o nosso alcance, mas também essa agenda, né? Que é uma agenda que não é só da Stardust, é uma agenda humanitária mesmo. Com certeza. Bom, muito obrigada, né, Sara, pelo nosso bate-papo. Espero te ter aqui outras vezes também. Pode contar aí com a nossa ajuda, né, para compartilhar o conteúdo. Sempre que tiver alguma coisa que quiser divulgar, o nosso canal está aberto aqui para você. Obrigada, viu? Obrigada, até a próxima.